Cuidar do seu dinheiro de um jeito mais inteligente. Você não sabia que precisava até ser Inter. Inter, o super app da sua vida financeira. Oi, gente! Estamos começando mais um episódio de No Lucro, aquele programa que se propõe a falar de grana, que é um assunto meio tabu pra muita gente, mas não pra mim. Então, a pessoa que senta aqui na minha mesa, ela fala mesmo, ela tem que abrir a carteira, porque afinal de contas a gente tá aqui pra isso. E hoje eu vou conversar com uma amiga minha, Gabi Lopes. Oi! Que feliz eu fiquei com esse convite, viu? Gostoso, né? Obrigada. Nem só de churrasco essa amizade vive. Pois é, nem só de churrasco essa amizade vive. A gente vem aqui também pra outras bancadas. Sem dúvidas. E, Gabi, eu quero te falar um negócio que eu nunca te falei. Ai, meu Deus, já vamos começar assim, tô impactada. Eu acho que você perdeu uma grande oportunidade na sua vida, que foi, em vez de se chamar Gabi Lopes, se chamar Gabriela Gabriel. Ah! Não sei se você sabe, a Gabi é uma super influenciadora, né, gente? E ela é a Gabi Lopes na internet. Mas assim, o nome completo dela é Gabriela Lopes Gabriel. Por que não Gabriela Gabriel? Que nome maravilhoso, gente. Teve uma época, acho que eu tinha uns 14 anos, eu fiz um teste na Globo, quase passei. Era pra uma novela, sei lá, das 8. E aí o diretor falou assim, se você passar... Eu era uma criança, né? A gente vai colocar o seu nome como Gabi Gabriel. A gente vai te apresentar assim. É muito bom esse nome. Eu não passei, então a Gabi Lopes entrou. Mas deu certo, né? Mas Ficou sabe Gabi Lopes, tá que tudo certo. Eu gosto de me reinventar. Eu acho que Gabi Gabriel pode ser uma fase a seguir. Quem sabe, né? Não sei. É isso, né? Você vai Sempre ser o tem tantos padrinho. artistas, né? Tantos artistas, tanta gente que muda o nome o tempo todo. Gabi, pra quem, de repente, por algum motivo inexplicável não te conhece ainda, se apresenta pra galera, porque assim, eu tenho até medo de te apresentar de tanta coisa que você faz e esquecer alguma coisa. Então eu prefiro que você faça isso. Ai, Fê, você sabe que quando as pessoas me pedem pra me apresentar, eu sempre falo, gente, eu vou falar de quê? Exatamente. Começa por onde? Às vezes eu tô assim, em um carro de aplicativo, aí o motorista, o que que você faz? Aí eu olho e falo, eu sou atriz. Aí pronto, eu falo, não, eu sou influenciadora. Então cada dia eu assumo uma skin, mas eu comecei minha carreira como atriz, Tá. com 8 anos de idade, hoje já são 22 anos na área. Eu acabei focando muito no cinema, e aí eu já trabalhei em mais de 27 filmes, entre longas e curta-metragens. 27 filmes. 27 filmes. É muita Mais coisa. do que um por ano de carreira. É muita depois coisa. de dividir. Desde criança. Um dos meus primeiros trabalhos, inclusive, foi cinema. E aí eu fiz Malhação, né? Foi super incrível. Fui também pra TV. Mas quando eu saí da Malhação, foi uma coisa assim que eu só fui fazendo filme. E aí no meio de tudo isso, internet. Me tornei influenciadora mais ou menos aos 15. Então na época da Malhação tudo se uniu. Sem Instagram ainda na época, Sem né? Instagram, eu era twitteira. Nossa. Eu tinha 10 perfis no Orkut, depois eu fui twitteira. E aí depois eu virei Instagram, era youtuber, e aí você vem. Pra você que é mais jovem, não faz muita ideia do que a gente tá falando, assim, ela tinha 10 perfis no Orkut, porque na época do Orkut, se você não sabe o que é, você dá uma gulgada aí pra você Nossa, descobrir, é verdade. mas tinha limite de amigo, então dava pra Sim. ter muitas pessoas conectadas na tua Exato. rede. Você ia tendo que fazer vários perfis pra conseguir comportar a quantidade de gente que queria Isso. estar perto de você, né? E você lembra dos fakes? Lembro, nossa, tinha Faziam muito. fakes com as minhas fotos. Então, assim, quando eu cheguei no Twitter, eu já tinha uns seguidorzinhos ali do Orkut. Aí fui migrando seguidores de uma rede pra outra, fui consolidando esse lugar. Só que aos 19 anos, tudo mudou. Sim. Porque aos 19 anos eu já trabalhava há 11. E aí... Nossa, você já tava um pouco cansada. Tava um pouco cansada, com estafa, próximo de burnout, de Sim. brincadeira. Mas eu olhei pra aquilo e falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu quero ser tudo? Né? Porque daí você começa a olhar para aquilo, onde um mundo, onde a construção é você se definir por um rótulo, na ficha do hotel é profissão, não é profissões. Você não é Exatamente. acostumado a ter várias, né? Pelo menos não é o que a sociedade, teoricamente, delimitou pra gente por muitos anos. Então eu olhei aquilo e falei, será que não tem algo errado? Quem sou eu? Será que eu não tô frustrada? Será que eu não tô buscando em outros lugares? Então foi um tempo que foi difícil pra eu me encontrar, mas foi uma jornada, assim, que ela seguiu por mais uns 5 anos me buscando, me autoconhecendo mesmo, querendo me entender. E aí, Fê, o que eu comecei a fazer? Me tornei empresária. Porque não tava bom o que eu tava fazendo, quis fazer mais coisa. Só que eu sempre É assim, não tô conseguindo fazer muito bem tudo que eu tô fazendo 50 coisas, então como é que eu resolvo isso? Eu faço mais alguma coisa. É isso, gente, tá aí a dica de sucesso. Uma. É isso. E aí, o que aconteceu, né? Por que eu me tornei empresária? Porque eu comecei a ficar estigmatizada como atriz. Com essa cara aqui, as pessoas olhavam e falavam filhinha de alguém ou patricinha. Só que eu já tinha feito muito filme, então eu tava fazendo o mesmo lugar. E eu gosto de desafio, eu gosto de esporte, eu gosto de adrenalina. Então eu olhei e falei, gente, cadê as coisas de ação? Eu achei que ia ter capotamento de carro, sequestro, briga. Cadê essas coisas? Porque eu não quero viver isso na minha vida. Cadê andar no carro da polícia? Cadê, gente? Emoções. E aí eu resolvi abrir uma produtora de filmes aos 19 anos de idade. 19 para 20. A produtora hoje tem 9 anos de mercado. A gente já fez coisas em vários canais. E aí, nessa jornada, me descobri produtora executiva.
que é algo que eu foco muito hoje. Que é um baita trabalho. Puta de um trabalho. Muita gente, a gente vê, né, sempre em filme, nos lugares assim, produção executiva, fulano de tal, mas a maior parte das pessoas não sabe o que é esse trabalho. E é basicamente a pessoa que faz o filme acontecer, né, Gabi? Isso é muito doido. Sabe né? que tem duas produções executivas, né? Tem a produção executiva do mundo e a do Brasil. Porque a produção executiva, pelo menos norte-americana, é a pessoa literalmente que faz as conexões. Sim. Ela vai amarrar todos os pontos. Ela vai chegar e falar: olha, eu tenho um diretor que acabou de sair aqui do Oscar e eu tenho esse autor incrível, BAFTA, vou juntar todo mundo aqui. Daí vou lá em um canal. Eu fico fazendo merchandising para as pessoas sem querer. Falo vários nomes de marca. Aí vou lá num canal e vou vender. Então, assim, isso acontece muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, produtora executiva é quem faz orçamento. Só que, como eu, né, comecei a estudar muito essa questão lá fora, já morei em Los Angeles. Então, quando eu comecei com essa coisa, não, eu vou estudar produção executiva, vou me formar. Fui me formar na IC, na Academia Internacional de Cinema. Lá eu entendi que não, o produtor executivo é quem une as pontas, é quem vende pro canal, é quem amarra tudo isso, é quem faz coisas acontecerem. Só que aí eu precisava de alguém pra criar os projetos pra vender. É quando falta alguém, você assume uma função. Aí eu comecei a criar coisas. Aí eu me tornei criadora. Então, resumindo, porque eu não gosto de me apresentar, acabo ganhando um pouco de tempo nessa, mas eu acho que eu vou me descobrindo, eu não me limito, sabe? Tá, Se eu mas preciso escrever um roteiro, eu faço um roteiro. Não que eu seja roteirista, mas Faz eu de tudo aprendo um pouco, a fazer. né? Mas, ó, eu tenho um medo muito grande, que às vezes eu brinco também, que a galera vira pra mim e fala assim, cara, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falo assim, é só fazer muitas coisas mal feitas. Uma brincadeira, obviamente, né? Pelo a gente amor sempre quer de fazer Deus. muito bem feito, É. mas a gente brinca, é só fazer mal feito que você consegue fazer muita coisa. Mas eu tenho, muitas vezes, um medo de me ver fazendo muitas coisas, e acabar virando meio pato, assim. Você sabe a teoria do pato, né? O pato, ele nada, corre, anda e faz tudo mal feito. Né? Então, eu fico muito pensando nisso. Então, a minha estratégia é sempre delegar bastante para as pessoas que estão perto de Perfeito. mim, para conseguir fazer o que eu faço de melhor, que às vezes são as Isso. conexões, as coisas todas. Para você é meio assim também, e aí eu queria emendar com uma outra pergunta, que é uma única coisa. O que você escreve no hotel? Profissão. O que é? É empresária? Eu tô colocando várias agora. Cada hotel Eu tô vocês colocam passando uma? pelo limite, não, geralmente. Mas qual que é o teu core business hoje? Que a gente, que a gente fala meu de Deus empresa, do né? céu. A atuação Quer principal. me deixar nervosa É, essa. tá vendo? Eu falei, não ia ser fácil. Olha, minha carteira de trabalho eu só tenho assinado como atriz. Então, é atriz. É a tua essência. Foi o que eu comecei, é o que eu faço há mais anos. E eu me tornei empresária por ser atriz. Então, eu abri uma produtora de cinema pra resolver uma questão da atriz. Então, eu não nasci falando quero ser empresária. Até porque, quando eu nasci, eu não sei se tinham muitas mulheres que eram. Na minha família não tinha nenhuma. Eu não tinha nem essa possível. Você não tinha essa referência. Não tinha essa referência. Sim. Eu não tinha essa jornada pra mim no futuro. Eu olhava pra. Quer dizer, eu não olhava pra isso. Então, quando eu me tornei, na verdade, eu abri a produtora. Vou produzir filme. Aí, no meio do caminho, alguém chegou em mim e falou: você é empresária. Eu falei: eu não sou, não, você é empresária. Você abriu uma produtora, você tem uma empresa, Entende? você tem um CNPJ. Aí depois falaram: você é produtora. Eu falei: não sou, você é produtora. Então, eu sou muito intuitiva. Eu vou fazendo e eu sou muito fazedora. Eu sou aquela pessoa realizadora mesmo. Precisa realizar, eu vou lá e realizo. Só que eu gosto da teoria do pato. Só que eu acho que quando a gente fala, nossa, mas que menina doida, ela faz esse monte de coisa. Mas aqui agora eu tô dando uma entrevista, então eu tô com uma skin. Eu não tô com as 10 skins, eu não tô com o meu celular, eu não tô trabalhando, eu não tô resolvendo um problema. Eu tô aqui de verdade com você fazendo isso no estúdio. Quando eu sair daqui, eu vou pra um set. Aí lá eu vou ser atriz. Eu não vou pegar o telefone e resolver um problema, a não ser que seja uma urgência. Mas eu não vou ficar na outra skin, eu tô nesse lugar. Então parece que assusta. No sentido que a gente quer dizer, nossa, quantas coisas a pessoa é múltipla. Mas esse é o lugar feminino. A mulher sempre foi mãe, sempre, né? trabalhadora, gestora do lar, gestora da família, resolvedora de problemas dos irmãos. Esposa, né? Então, assim, a mãe, né? A mulher, ela já é essa figura múltipla. Então, eu, na verdade, só aceitei o que eu já sou. Porque nós somos, não só mulheres, tá? Desculpa, agora eu tô reiterando. O ser humano é múltiplo. Quando você gosta de uma música, você gosta de vários gêneros musicais. Quando você gosta de comida, você gosta de vários tipos. Só que nesse lugar de profissão, a gente se limitou. Por um lugar do sistema. Por um lugar da gente estar mesmo, todo mundo num quadrado, assim, num lugar, sabe? Num lugar assim. E tem uma coisa, Gabi, que eu acho que é muito maluco, assim, que se você não tiver uma prateleira, os outros se incomodam muito. Muito. As pessoas se incomodam muito em olhar pra você e falar assim, mas como é que eu te chamo? Me chama de Gabi. Esse é meu nome, né? Então não necessariamente você precisa ser colocado em alguma prateleira. Você acho que é muito legal que você consegue se enxergar desse jeito múltiplo e atuar em várias frentes com tranquilidade. Agora, Sem pra dúvida. mim,
é muito difícil ter essa coisa que você falou de... Porque você literalmente está fazendo um filme agora, né? Então você sai daqui, vai pro set. Não você hoje, mas é um exemplo. Não, então, mas assim, Exato. você tem, quando você tá no set, você tem que focar e esquecer de todo o resto. Você tá aqui nesse momento, você tem que focar e esquecer de todo o resto. Então, Isso. é um alt-tab ali que você tem que fazer com o seu teclado da vida muito Isso. rápido. Eu tenho dificuldade. Ah, entendi. Como é que você faz isso? Eu acho que a carreira de atriz me trouxe esse presentinho. Esse foco. É, porque a carreira de atriz, ela é uma coisa muito louca, né? A gente trabalha com emoções. A nossa matéria-prima somos nós mesmos e as nossas emoções. Então, tem alguns atores que manipulam situações da vida pra sofrer. Então, eu tenho que chorar, vou pensar na morte da minha mãe, só que a sua mãe tá viva. E aí, existem vários tipos de métodos. Existe o método de você só puxar por técnicas mesmo, ativar o canal lagrimal e começar a chorar. Mas tem essa coisa do ligar e do desligar, é quase que um botão. Porque eu tô aqui assim, claro, a ação. Não, eu não vou lá. Você muda, você vira. E tá com baita problema pessoal, às vezes por trás e tal, e vida que segue. Aí às vezes você vai lá, você vai gritar, você vai voltar. Já aconteceu comigo de eu estar atuando num longa super importante, eu tinha 45 cenas, eu fazia o Filho da Luana Piovani, num filme super interessante, assim, com um elenco incrível, e me ligaram pra falar que meu amigo se suicidou. Quando foi isso? E aí, isso eu era nova, eu era nova, tô velha. Eu tinha 21 anos, faz uns 8. Caramba. Sim, eu lembro. Eu olhei e falei, caramba. Você tava no meio do set. No meio do set. Aí eu lembro de pegar o celular, olhar às vezes, eu acho que já tinha Instagram. Eu olhava o Instagram, daí fechava, eu ficava, não acredito, ele tava aqui ontem. Assim, era um lugar que eu pensei, cara, ali eu entendi. Esse é seu trabalho. E muita coisa vai acontecer e você vai continuar trabalhando. Sim. Então, assim, quase todos os meus aniversários eu passo no set. É muito comum eu estar fazendo... Tipo assim, fico o ano inteiro desempregada. Chega julho, 23, eu tô lá filmando. E aí tem muitas coisas. Eu acabo vivendo e a minha vida vai se misturando com a arte e com os negócios. E é isso. Já que você tocou no assunto aniversário, teremos uma festa razoável aí, né, esse ano. 30 aninhos de Gabi Lopes. 30 aninhos! Gabi, você sempre transforma a sua festa de aniversário. O Eliezer veio aqui, falou muito sobre o aniversário da Lua, da filha dele com a Vi. E ele falou, putz, coisas super interessantes, assim, né? Que muitas vezes pra galera que não consegue entender a ligação do porquê fazer uma festa tão cara. E ele explicou muito essa coisa de, poxa, isso também se reverte em marketing, em business. Não é o objetivo principal. O objetivo principal, lógico, é celebrar o aniversário da filha. Mas isso acaba chamando a atenção de várias maneiras e monetizando de várias formas. Você também pensa assim, né? No do ano passado você já fez uma baita de uma festa legal. E esse ano vai ser ainda maior, né? Obviamente tem que ser, né? 30 anos. Tem que ser, né? Vai ser o Gabi Weekend 3.0. Porque vai ser o terceiro ano do projeto, mas eu já faço minha festa 10. Fê, eu acho que esse ano, de verdade, foi o ano que eu olhei e vi como modelo de negócio. Porque, sendo muito honesta, eu não via. E por mais que faturasse, por mais que seja um evento milionário, que eu faça uma captação absurda sozinha, ou com pessoas que me auxiliam, mas assim, eu não sou uma grande agência com vários funcionários por trás, né? Mas dava pra ganhar grana já? Já tava dando pra ganhar grana no seu aniversário? Já ganhei grana e já tomei prejuízo, já aconteceu os dois. Mas quando tomou prejuízo foi pra fazer festa, né? Pra ficar feliz, é isso, é aniversário, gente, tá tudo bem. E quando eu digo prejuízo é porque realmente a festa custa 200 mil, eu capto 200. Se eu conseguir captar 180, 20 é do bolso, por exemplo. Sim. Então, às vezes é um prejuízo que na verdade não, é um investimento. Sim. Então, não olho como prejuízo, mas sendo sincero, em números já teve prejuízo, já teve pra cima. Esse ano as expectativas estão incríveis, já estamos fechando vários patrocínios, mas eu olhei como modelo de negócio mesmo. Então hoje eu tenho pra mim que o meu aniversário é em julho, eu vou comemorar ali com a minha família, com poucas pessoas, porque eu gosto mesmo desse bolinho, do pedido, do cortar o primeiro pedaço, dar pra minha mãe e pro meu pai. Eu gosto desse ritual, mas ali virou um negócio. Mais do que isso, o Gabi Weekend em específico virou um evento de marca e creator. Então ali é quase que uma mala direta. A marca tem muita dificuldade em se conectar com a celebridade, com o artista. Ela se comunica com o público, ela faz um tráfego, ela faz um comercial, ela faz um out of home, ela pode fazer o que for, ela vai conseguir se conectar com o público e a audiência dela. Agora, e com a celebridade? Para reter aquela atenção. Então, tem muitas marcas que olham para esse lugar. A gente já teve, inclusive, patrocínio do Banco Inter. Teve patrocínio do Inter. E foi muito... Que, aliás, é o patrocínio aqui do No Lucro, Sabemos, né? por isso muito. que eu tô citando, eu também. Intertravel, inclusive a Interaccount, a Interbank Account, a gente usou muito, foi incrível em Punta Cana, que foi a primeira edição. Foram mais de 18 posts de creators pro Inter. Então, a gente tem realmente essa ideia que se tornou um negócio mesmo e é um lugar que conecta marcas e creators. A maior parte do seu faturamento hoje vem do seu trabalho como influenciadora? Não, acho que ainda vem das empresas. Vem das empresas. É, porque são várias, né? Só um restaurante tem faturamento de 5 milhões, o outro tem de 6 milhões.
produtora de filmes. Se abrir assim, né? Bastante, mas 10 milhões. Então, se unir tudo isso, eu fosse fazer um panorama de faturamento, não que vem exatamente líquido pro meu bolso, com certeza é o faturamento das empresas. Tá. Mas hoje eu acho que a minha maior renda que entra no final ainda é com a minha imagem. Influência. Por incrível que pareça. Não. Não? Como essa imagem múltipla. Tá. Porque essa questão, eu fiz essa construção. A minha imagem, ela tem vários featurings. Então, cada featuring ainda é um trabalho de imagem. Então, tem uma marca que está procurando um lugar mais empreendedora, tem uma marca que é um lugar mais influenciadora, um lugar que é uma atriz. Então, tá ali, né? Para todos os lugares. Então, a imagem é muito vendida em palestra, Sim. em curso. Você falou uma coisa que é muito interessante, muita gente não consegue ter essa percepção, que é faturamento é diferente de lucro, tá, gente? Então, assim, a gente que tem empresa, muitas vezes a gente divulga faturamentos milionários, né? Eu nem gosto de falar os números, mas eu sei Exatamente. que aqui é para falar de números. Exatamente, porque assim, se eu olhar todas as minhas empresas, putz, eu tenho um faturamento aí de mais de 10 milhões de reais. Então você fala, caramba, tá multimilionário, não sei o que, mas isso não é dinheiro que vem pro bolso do empresário necessariamente. Isso. Né? A gente tá falando aí de dinheiro que entra pra empresa, e aí cada empresa tem sua margem de lucro ali. Tem empresa que tem margem de lucro de 10%, se for varejo, a margem de lucro é ainda menor. Empresa de serviço às vezes chega em 20% e tal, mas a grana que vem pros empresários, para todos os sócios, acaba sendo uma grana infinitamente menor do que o faturamento de fato. Sem dúvida. Então, quando a gente está falando de influência, você fechou com uma marca para o seu Instagram. O dinheiro que é pago por essa marca, aí o bolo fica maior para você. Porque hoje eu operacionalizei minha carreira sozinha. Tá. Porque esse mercado, ele é bilionário, mas ele funciona com uma alta concentração de renda na mão de agências. Exatamente. E poucas agências. Exato, poucas agências que fazem esse lugar. Cada agência agencia de 50 a 200 pessoas. Algumas poucas de 5 a 10, mas a maioria é bastante gente. Então não faz um trabalho personificado para cada... personalizado para cada carreira. Então assim, Gabi é influenciadora, atriz, empresária, então vou levar ela para esse lugar. Não, vende a Gabi, aí o que der da Gabi... Que bom, Gabi! Aí sim vai. É quase meio tirar pedido, assim. Exato, né? é muito padaria. E esse lugar de padaria é bom, ele sustenta até certo ponto, principalmente se você tá começando. Mas como eu sou velha no negócio, eu tô na internet desde quando tudo era barro. Ela tem 29 anos de idade, tá, gente? Eu tô falando que ela é velha no negócio. É isso. Não, mas na internet. Começou muito cedo, né? Na internet eu tô uns 15 também. Eu comecei desde que era barro. Eu chegava nas empresas, fazia assim, falava, me dá R$500 que eu vou postar no Instagram. Tinha nem public post esse nome. Sim. Então, assim, eu era muito cara de pau. Mas eu acho que essa alta concentração, ela não desce esse dinheiro pra mão do creator. Porque eu vou te dar um exemplo muito básico. Se eu faço um cachê de 10 mil, hoje eu tenho uma agência, a agência fica com 40% disso. Então, 4 mil foi pra agência. Eu tenho um imposto de 20%, 2 mil foi pro imposto. Então, eu tenho pra mim 4 mil. De 10 eu ganhei 4. Então eu fico com a menor parte do meu cachê, sendo que eu serei a pessoa a executar o trabalho. Porque no fundo a agência não vai gravar o Combo Stories por você. Eles vão fazer uma parte incrível e que é uma parte que tem que ser bem peculiar. Porque tem várias questões, é o atendimento ao cliente. Eles vão fazer essa parte, vão fazer jurídico, vão fazer contábil. Contábil você tem que ter o seu anyway, Tem né? que ter o seu. Exato. Mas assim, chega a ser que um caso que às vezes depende, funciona. Mas nem sempre. Porque você acaba tendo uma parte da sua verba ali, né, retida para um lugar que tudo bem, faz uma função para você, mas se isso vem para você, você é obrigado a se profissionalizar. Você vai fazer as funções. Então foi o que eu fiz. Eu montei minha própria gestão e hoje, voltando à sua pergunta, se eu recebo um cachê de 100 mil, se você, por exemplo, o Felipe me ligou e falou, eu tenho esse contrato pra você. Você vai ficar com 10%, com 10 mil eu vou ficar com 90%. Meu imposto hoje tá quase em 27,5%. Tira o valor e aí o resto fica comigo. Sim. É do jogo. E isso é uma visão empresarial que a gente tem que ter sobre a nossa carreira, mesmo que a gente não tenha, de fato, empresas. Exato. Você falou já muito em entrevistas o quanto você passou a se ver como empresária, principalmente depois do aprendiz, né? Isso foi uma virada de chave mesmo. Antes você tinha uma visão mais, nossa, tô abrindo coisas e tal, mas eu não me enxergo nesse lugar. Eu não me via como. Foi isso que Mas eu já era falei. de fato, isso você sabe hoje, Eu né? era, mas eu fico feliz que hoje eu olho pra trás e falo, nossa, que orgulho da minha trajetória, porque primeiro eu fui, depois eu falei que eu era. Sim. Porque quantas pessoas não falam que são e no final não se tornam? Você foi naquele aprendiz celebridades, né? Fui aprendiz celebridade. 2019? 2019. Tá. Eu entrei lá, eu não sou formada em faculdade, porque eu cheguei a cursar 6 meses e tomei bomba. Eu aprovei. Que curso que você fez? Eu fiz publicidade e propaganda. Minha cara, né? 6 meses. sua cara. Mas eu já trabalhava muito, eu fazia muito evento na Expo Center Norte como modelo de evento. Eu ficava em pé 12 Fica no horas, ganhava stand ali 150 e tal. reais. 150 reais? 150 reais. 12 horas de 12 pé. horas em pé. Só que eram 7 dias, então valia a pena. Era tipo, vou ali rapidinho, ganhar 1.000 e pouco.
Caramba. Eu também trabalhava em buffet infantil, tudo isso junto com a atriz. E eu era Cinderela e Sininho de festas infantis. Só que eu já era conhecida na internet um pouco, então algumas festas as pessoas me reconheciam. Aí eu ficava com vergonha. Sim. Vai, a Gabi Lopes da internet. Não, não é não. É a Cinderela. Não, é a Gabriela Gabriel. Aí você podia falar. A Gabriela Gabriel. Meu alter ego. Então eu sempre fui fazendo várias coisas pra chegar nesse lugar que eu tô hoje. Mas eu acho que cada passo é muito importante quando você tem a direção. Porque eu sabia onde eu ia estar no final. Eu falava pra minha mãe desde criança: eu vou comer pizza do Faustão. Que loucura isso. Eu falava: eu vou fazer malhação. Eu fiz 7 testes, eu passei no 7º. Caramba, que loucura. Tentei 7 vezes. Toda vez eu falava: agora vai. Agora eu passei. E foi ali que você ficou rica, né? Na Malhação, com o salário da Foi. Globo, né? Claro. Não é? Eu falando Você já falou ganhei, em algumas vezes, né, em entrevistas eu sobre isso também. ganhei R$ 1.800 por mês. R$ 1.800 por mês. Meu aluguel era 1.200. Ah, sobrava uns 600 ali pra fazer todo o resto. Só que eu tinha vale alimentação. Eu amava. Isso eu me sentia milionária. Era o refeição e alimentação. Mas isso é muito louco, né, Gabi? Em linhas gerais mesmo, assim, E convênio. Né? Desculpa. A galera olha pra quem tá na televisão, às vezes pra quem tá, de fato, com algum holofote em cima, Sim. e acha que instantaneamente você ficou rico, você ficou milionário. Mas você precisa se olhar como empresário Sim. e ter essa visão sobre a tua carreira pra entender que não. Exato. Aqui eu ganhei a exposição e o começo da Isso. jornada. Agora é comigo, né? A visibilidade ela é importante pra te trazer lucro no futuro, mas se você não tem a visibilidade, você ainda assim consegue fazer lucro. Só que a visibilidade ela sempre vai aumentar. Porque você tem maior audiência, você vai conseguir vender pra mais gente. Ontem eu tava palestrando com o Condzilla, ele falou uma coisa muito interessante. Nós somos vendedores. No fim das contas, o que nós somos? Vendedores e contadores de história. É isso. E o que eu fiz com a minha renda? Quando eu entrei na Malhação, meu salário era 1.800, tudo bem. Mas eu também não tinha tempo pra gastar meu salário. Era o meu aluguel, era casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Quando eu saí da Malhação, no final da Malhação, que eu tava ficando um pouco mais livre, eu tava gravando menos dias, eu resolvi produzir uma peça. Só que nisso eu já era influenciadora e já ganhava muito bem com isso. Eu ganhava 100 mil por mês, mais ou menos. Nossa. 50, porque eu tinha menos tempo de trabalhar. Uns 50 mil por mês, quando eu saí da Malhação. Mas você ainda ganhava os 1.800 da Malhação. Ganhava. E já ganhava 50 Só que todo mil esse como... dinheiro eu guardava. Guardava tudo. Eu juntei meu primeiro milhão aos 22 anos, sozinha. Vindo do zero. Posso sentir um pouquinho de inveja, assim? Tá liberado sentir inveja? Claro Um que não. pouquinho Trabalho só, desde não 18 muito. anos, Então, tá bom. Felipe. 22 anos, primeiro R$ 1 milhão. Tá bom. Não, sozinha. Eu vi a minha conta ir do 0 para 1 milhão. E quando foi, eu falei: mãe, pai, vocês precisam vir aqui na minha casa ver isso. Que legal. Tipo assim, porque eu não tô acreditando. Chorei, fiquei extremamente emocionada. Deu festa, porque nos Estados Unidos é normal, né? Você dá festa quando ganha o primeiro milhão, né? Primeiro milhão de dólares, no caso. Minha família é muito humilde, como que eu chego e sugiro isso? Não. Imagina, vai, galera, vamos fazer uma festa que eu ganhei meu primeiro milhão. Todo mundo vai falar: pô, empresta então aqui 500, empresta 5 mil. Ah, mas eu emprestei, enfim. Ai, novos ricos. Tem um novo rico, tem esse nome do novo Gabi, em rico. que momento você olhou e falou assim: tô rica? Foi nesse momento do primeiro milhão? Ou ali você falou: não, tô ficando? Não, eu achei que no milhão eu tivesse rica. Sim. Aí eu vi, não é milionária, é multimilionária, eu tava errada. Exatamente. Eu não tinha entendido os termos. Eu falei: não, eu quero ser milionária. Aí quando você tem um milhão, você fala: milionária? Não, multimilionária. Eu acho que eu fui fazendo isso. Eu peguei o salário da Malhação e eu usava só ele. Então tudo que eu ganhava, eu guardava. E aí esse milhão veio porque chegava um cachê de 100 mil, 150 mil, ele inteiro pra conta. Ah, mas você não pegava pra comprar uma bolsinha? Não. Eu fui comprar minha primeira bolsa de marca com 28 anos. Eu nunca me importei com esse tipo de coisa. Eu queria ver o dinheiro lá, eu queria ver o dinheiro investido, eu queria ver o meu dinheiro trabalhando pra mim. E eu vivi ainda uma boa época do CDI. Sim. Hoje ainda tá complexo, né? A inflação cada vez pior, mas eu vivi uma época boa. Então eu acho que ali, Fê, depois do primeiro milhão, quando eu comecei a juntar mais, e aí eu continuei, aí eu vi o dinheiro trabalhando pra mim, sei lá, eu cheguei a ver no mês o meu dinheiro fazendo 50, 60, 70 mil, e eu falei: meu Deus, eu tenho isso pra ver por mês, eu posso me considerar rica. Mas ainda assim, até hoje, eu não considero rica essa coisa. Acho que foi... Eu era muito jovem, tinha muito ego ali também. Sim. A gente sempre tinha tem isso. normal. Hoje eu nem ligo, sabe? O dinheiro tá lá, tá investido, eu tô fazendo o meu caminho, não tô nem preocupado quanto tem na conta. Tá bom, então esse é o momento perfeito pra gente ir para o nosso primeiro quadro, Abrindo a Carteira com Gabi Lopes. Depois de abrir tudo isso. É isso. Agora eu quero saber como é que tá essa carteira de investimentos, dona Gabi. O que você gosta de investir? Você sabe mais ou menos como é que tá esse percentual? Quantos por cento em renda fixa? Você tem
renda variável, você investe em ação, você compra empresa, você foca mais em comprar imóvel. O que você faz com a tua grana hoje? Como é que tá essa divisão? Eu tenho uma pessoa que cuida pra mim. Claro. Já começo falando isso, porque eu sou uma pessoa muito ruim. Agradeço muito ao Malix, que é incrível, meu gerente de investimento. E dá trabalho, isso Dá é importante muito. dizer. Todo mundo fala muito em investimento, galera, mas investir dá muito trabalho. Muito. Você mesmo tem que abrir o aplicativo e ir lá, parece muito, nossa, queria ter esse problema. é. Mas dá um trabalho, você tem que acompanhar, você tem que saber exatamente quais são os melhores Acompanhar investimentos até que é naquele fácil. momento. Mas sabe o que eu acho, Fê? Eu acho assim, quando eu comecei, né, a dividir com a minha família sobre a minha situação financeira, aí veio meu irmão, meu pai, não, você tem que investir, você tem que investir. Já falei com a minha gerente do banco, ela já me passou para um gestor de investimento, eu já tô investindo. Ah, mas você sabe que qual é a melhor? Não sei qual é a melhor. Mas tem A quem pessoa é sabe. formada, ela sabe. Então eu não sei te explicar exatamente, eu tenho mais ou menos a noção. Eu gosto muito de renda fixa. Tá. Porque depende do quanto você tem, né? Dependendo da quantidade, é bom você deixar uma boa quantia em renda fixa. Tá. Então, eu deixo em renda fixa. Eu tenho alguma coisa que chama imóvel também. Fundo imobiliário. Desculpa, fundo imobiliário, sim. fundo imobiliário. Também tem um pouquinho. Tenho ações também, acho super importante. Um pouco de risco. Tá. Eu tenho acho que 16%, 15% de risco. Eu não Percentual, sou. ok. O meu perfil que eles dizem, né? Não é tão conservador e não é tão agressivo, é um intermediário. Tá. Isso. Boa. Perfilzinho intermediário. É mais ou mais de menos 50% em renda fixa? Acho que menos. Menos 50%. Bastante fundo imobiliário ali. Bastante fundo imobiliário, renda variável. E eu tenho essas coisas que tranco o dinheiro. Renda fixa, né? É. Renda fixa pré-fixada. Isso, esse que tranca o dinheiro eu coloquei também, porque é renda fixa que chama. Tá vendo? Não, Esse que tranca o dinheiro é muito bom, né? Mas é que às vezes você eu nasci compra ali um pobre. papel, né? Você compra um É que papel a minha cara de rica é foda, mas eu nasci pobre. E aí... Cara de rica ela tem, senhoras e senhores, é isso. E eu aprendi a esquiar, entendeu? Aprendi a escalar, aprendi a nadar, mergulhar, aprendi a pilotar barco, aprendi a dirigir carro, aprendi... Já fazer curso de pilotar helicóptero. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu adoro me jogar nas coisas. Sim. Mas números é complexo pra quem é de humanas. Não, mas gente... Eu não sei nem os termos. Tem eu quem sei sabe. ler. Né? Se tem quem sabe, vamos conversar com quem sabe ali, pegar confiança no teu prefiro. assessor, né? Entre em Senão eu contato. vou fazer besteira. Exatamente. Lá no Inter, por exemplo, eu tenho lá os meus assessores, a galera que cuida, que ajuda e tal. A gente tem o pessoal que faz isso, né? Nunca me pergunta isso. Obrigada. É bom, não é? Mas a ideia aqui é isso. Onde você investe, vamos É pegar isso, no aplicativo, vamos a ideia abrir, aqui é isso, gente. Abrir a carteira de pessoas multimilionárias com de Lopes, entendeu? Gabizinha, você comprou sua primeira bolsa ano passado, então? É isso mesmo? Eu Sua acho primeira que bolsa foi de marca ano mesmo? retrasado, foi. E você Tá. quer saber? Uma Valentino eu usada. quero Não sou saber. boba? É. Ah, Quanto você pagou? muito barato. Sério? 3 mil. Muito, assim, Muito a gente sabe que barato, pra média da usada. população brasileira é muito caro isso é bastante Não, dinheiro pra uma óbvio, bolsa, tô falando mas sobre bolsa. pra esse mercado de Isso. luxo, realmente é barato. Gente, uma bolsa 10, 15 mil. Então eu falar que 3 pra uma bolsa é até assim, mentira. Mas é usada. Entendi. Comprei numa loja que é bem famosa de coisas usadas. Tá. Desapegos de artistas. Comprou a Desapegos de bolsa, pessoas usou ainda 2 mais dias. ricas. Comprou por 15 mil, usou 2 dias, vendeu por 3. É isso, Né? só pra tirar foto no Instagram. É porque eu quero. Posso te explicar? Porque quando eu falo isso da bolsa, eu gosto muito de marca de luxo. Eu acho muito incrível que elas construíram. Eu tenho certeza que eu ainda vou ter coisas de luxo. Mas eu só acho que eu aprendi uma coisa. Se eu puder pegar o dinheiro que eu tenho hoje, eu tô nesse lugar. Se eu puder pegar o dinheiro que eu tenho hoje e eu poder me colocar nesse lugar, eu vou pegar meu dinheiro e vou me colocar nesse lugar. Não é sobre o que eu tenho, mas é sobre quem eu sou. Ah, mas você comprou imóveis. Sim, mas é quem a gente é. Eu peguei tanto dinheiro que eu ganhei pra fazer filme. Você não tem noção. Pra investir em filme. Mesmo, assim, pra fazer o filme inteiro. O filme custou 60 mil, eu peguei 60 mil do meu banco, mandei 60 mil, paguei o filme. E esse dinheiro não voltou? Não, votou. De jeito nenhum. Só pra investir de fato no que você queria fazer. Na minha carreira, nos papéis que eu acreditava, nos lugares onde eu queria ser vista. Eu sempre fiz malabares com o meu dinheiro. Pegava de influenciadora e eu tava contando isso, é porque é tanta coisa que eu um pouco me atropelo. Mas na época da Malhação que eu resolvi produzir espetáculo, eu peguei 40 mil pra produzir espetáculo. Tinha dia que não tinha ninguém. Não tinha E tráfego deve dar um pago, desespero, certo? né? Deve dar um desespero muito Cara, grande, né? não sei se dava, porque eu levava de uma forma leve, ali eu tava só vivendo. Tá. Mas olhando pra esse lugar hoje, eu vejo que eu investi muito meu dinheiro pra ser quem eu sou. Nos cursos, nas formações. Ah, vou morar fora pra estudar cinema lá fora, investe. Tudo é muito investimento. Eu produzi mais de 7 curtas, já produzi curta-metragem no Japão. Tô com um projeto no México, na Itália, muito projeto eu invisto. A minha produtora de filmes foi, acho que, o maior investimento da minha vida. Pra comprar equipamento, É pra... muita grana. Até engasguei.
Lembrei disso, até me deu uma Sei lá tristezinha quantos ali no milhões coração. eu já investi na minha carreira e nos meus negócios, eu não sei. Mas de uma certa Mas forma mais de é uma milhão. grana que volta de diversas maneiras. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir tangibilizar o retorno direto de um investimento, né, Gabi? Porque como você faz muitas coisas, isso é muito comum para quem tem, por exemplo, grupo de empresas, né? Eu tenho também mais de um CNPJ, eu sei muito bem como funciona esse retorno de uma coisa para outra. Você coloca uma grana aqui para ser visto num lugar que pode te conectar com pessoas que podem te trazer outros negócios. Então, não necessariamente você Exato. sabe exatamente onde esse dinheiro vai retornar para você. Isso. Mas que ele vai retornar de algum jeito, ele vai e retorna. Exato. E tem um tempo. Tem o payback, tem o ROI. Tipo assim, não vai ser hoje. ROI, para quem não sabe, é retorno sobre o investimento. Return of investment. Exato. Né? A gente fala ROI, achando que todo mundo vai saber, né? Mas é esse lugar, sabe? Você vai investir hoje, talvez eu voltar daqui 3 anos, mas volta. Então, eu acho super importante você investir para se tornar alguém. Tá. Mas não investir para ficar comprando coisas para acumular. Agora, você se tornar alguém muito incrível, vai acumular coisas e fazer o que você quiser de sua vida. Mas o primeiro investimento é em você. Tem até frases frases clichês que falam isso. Que é, quando você tiver pouco dinheiro, investe em você. Quando você tiver muito dinheiro, você investe em coisas supérfluas. De fato que você quer. Mas quando eu digo muito, é multimilionário. Mas assim, é legal de vez em quando a gente se dar um presente, a gente comprar mas eu me coisas dou. supérfluas. É gostoso. E aí eu quero Prefiro saber... gastar com viagem. Mas eu quero saber qual foi o maior presente que a Gabi Lopes já se deu já. Conta pra mim. Meu Deus. Meu apartamento? Não vai. Não. Supérfluo, vai. Ah, supérfluo? Não supérfluo, mas assim, aquela Tá. coisa que você queria. Pode ser um carro, pode ser, sei lá, uma bolsa um pouquinho mais cara, uma coisa que você falou assim: agora eu posso, eu quero, eu mereço esse mimo aqui de mim pra mim mesma. Viagem, né? Viagem, né? 50 mil numa viagem pro Japão. 50 mil reais. 45. Já gastei 25 mil reais no retiro espiritual. 25 mil num retiro espiritual. De quantos dias? 6, 7. Pra não falar, assim, pra ficar... Pra mudar minha vida inteira. Olhando Depois eu ganhei pra mais dentro. dinheiro, deu certo. Sério, esse retiro foi incrível, retiro privado. Uma coisa bem legal, assim. Tinha uma terapeuta que deu um show de vida pra gente. Não foi aula, aquilo foi um show de vida. Viagem, 50, 70 mil. A viagem mais cara que você fez, quanto você gastou? Meu Deus, eu não lembro. Sei lá. Se só no cartão veio 50, Nossa senhora! vou 25, Nossa, 100 ou mil. seja, já gastou mais de 100 mil em viagem já. E vale a pena? Vale. Toda viagem eu conheço alguém. E neuroplasticidade, né? Realmente é importante pra nossa vida, pra nossa alma, pro nosso corpo. Tá navegando em outros lugares, se identificar com outras culturas e se tornar um ser humano mais world citizen. Que eu amo essa frase. Cidadão do Essa mundo. frase, não, essa expressão, exato. Porque eu me torno muito pessoas que eu convivo. Então, quando eu vou para outros países, se eu fico um mês na Austrália, eu me torno uma vibe australiana. E eu vou trazer isso pro Brasil. Então, você vai... Eu acho que eu investi em quem eu sou. Tudo Sim. que eu sou, assim, eu investi muito nisso. Não, e é um pedaço, de fato, dessas várias personas que você criou, que você tem que ter hoje no seu dia, as skins que você fala nessas peles diferentes. Cada uma delas tem um pedacinho de tudo isso que você investiu na tua carreira, onde você quer chegar, né? Sem dúvida. E às vezes dá ruim, né, Gabi? Às vezes no meio do caminho dá uns probleminhas ali, a gente erra, a aniversário- gente faz umas besteirinhas, Aniversário não é supérfluo, mas já gastei mais de meio milhão com né? Mais de festa. 500 mil com festa. Em uma. Numa única festa de uma única noite. 500 mil reais. Mesmo contando parcerias e... Tirando a parte do patrocínio. do bolso, 500 pau. Mas, de uma certa forma, te Esses dias conectou eu com fui- pessoas legais, Aquela, né? você me trazendo uma- É que eu tô tentando dar uma lenta ali pra Gabi. Não, você perdeu 500 mil reais, você investiu numa Perdi, não. festa 500 mil, mas assim, né? Pelo menos o brigadeiro tava bom, né? Você conseguiu ali ter um estacionamento ok. Ai, gente. É dinheiro. Não, mas, cara, esses dias eu fui parar com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, quanto será que eu já não ganhei na vida? Porque eu fui me inscrever no Forbes Under 30 ano passado. E aí, pra se inscrever, você tem que mandar comprovações financeiras. Aham. E aí eu chamei o contador e falei, começa a puxar. São tantos anos o CNPJ, vai me mandando. Nossa Senhora. Quando eu olhei a produtora de filmes, eu olhei e falei, eu faturei tudo isso? E onde tá esse dinheiro? Não, então, o dinheiro eu sei. Tá nos filmes, tá nas Eu tenho um pouco disso, brincadeira, em nos falar, meus caramba, poxa, até que eu ganhei investimentos. bem esse mês. Onde foi parar esse dinheiro? Não, eu acho que assim, antes eu guardava muito mais dinheiro. Sim. Isso eu não tenho dúvida. Nossa, dos meus 20 aos 28 eu só guardava dinheiro, não gastava. Então, enfim, dava pra equilibrar bem. Mas passando a pandemia, acho que a gente o mercado reaquece, aí volta. Reaquece, recua. Então a gente tá vendo momentos mais incertos, né? Ainda bem que a gente faz várias coisas e... E consegue ter várias fontes de receita, né? Umas maiores, outras menores, vai compensando daqui, compensando dali. Gabi,
Segundo quadro do nosso programa é Fala ou Faz o Pix. E esse eu vou até me arrumar aqui, porque se você não quiser falar e fizer um Pix, vai ter que ser um Pix bonito, porque você pode. Ó, quanto que você vai gastar na sua festa desse ano? Tá? Meu Deus! E quanto você quer ganhar na sua festa desse ano? Quanto você quer faturar, Tá, vamos lucrar? lá. A gente fez já um cálculo básico de custo. Basiquinho, planilhinha assim. Bem básico mesmo. A gente não fez, assim, extremamente tático, porque a gente não chegou lá na gráfica e perguntou quanto vai ficar X calendários, por exemplo. Tá bom. Mas um custo básico tá batendo 3 milhões. É. Tá, custo. Isso, custos. Nossa. Se eu colocar o que eu tenho de parceria, porque eu tenho parceria. Bastante. Sem abrir aqui, mas, por exemplo, o line-up é muito parceria. Se eu fosse colocar, tá em 5 milhões. Line-up são os Porque shows, né? São os artistas vão que ter vão tocar. esse ano 15 atrações musicais, mais 15 a 18 atrações musicais. Gabipalusa, basicamente. Né? É isso. 5 dias de festa. Quanto eu espero ganhar? A gente tem cotas, né? Então a gente faz uma divisão aí de mais ou menos, tirando cota momentos, cota Welcome Kit, que são cotas de saída que a gente chama, as 3 cotas gerais, a gente tem uma projeção de uns 5 milhões. Tá. E esses 2 milhões da diferença entre o custo e o que você pretende ganhar, é dinheiro no bolso ou mais ou menos? É faturamento que você ainda precisa eventualmente pagar uma coisa extra e tal? Eu tenho um defeitinho. Quando eu vejo que tá ganhando muito, eu quero investir mais. Porque eu acho justo. Quando eu olho assim e falo, nossa, o evento tá assim, não, então calma. Vamos então mandar televisão pra casa das pessoas, vamos, sei lá, eu quero investir mais. Então, não sei como vai ser. Aí só o futuro de isso Você me avisa, fica você, difícil. você muda a planilha, não fica? Vai ter essa curiosidade, a coisa da curiosidade. Mas 3 milhões numa festa é um investimento alto, né? Seria mais, né? Seria mais, de verdade. Daria 5 milhões. É porque eu tenho algumas coisas que eu consigo. Então, isso eu não calculo. O que eu tenho parceria. Entendi. Entendeu? Gabi, a gente falando, né, no que também às vezes, eventualmente, pode dar errado e infelizmente dá errado, você teve um estelionatário que passou pela sua vida e que fez um estraguinho razoável, né? Você pesquisou, né? Eu dei uma pesquisadinha, assim. Coisa boa. Eu dou uma procurada, assim, entendeu? Esse tipo de coisa acontece. Uma coisa que eu nunca falei, minha mãe tomou um golpe uma vez. Faz uns 2 anos, mais ou menos. Mesma coisa, assim, um cara se passando por mim no WhatsApp, mandou mensagem, número novo. Mãe, tô com número novo. Minha mãe sabe que eu tenho empresa, que eu invisto e tal. Pediu. Mãe, quanto você tem hoje aplicado? Minha mãe tinha lá uma grana, na época, tadinha, ela tinha, acho que tinha 20 mil reais, alguma coisa assim. E o cara conseguiu levar quase tudo dela. Ela acreditou que realmente era eu ali e tal, não me ligou. A gente se fala todo dia, naquele momento, a gente não se falou porque eu tava trabalhando, normal, tal, não sei o que. normal. Acontece. No teu caso, como foi? Ai, foi muito complexo porque eu botei ele pra morar comigo. Jesus! Foi uma situação bem difícil. Eu tava buscando investidores na época pra produtora. Olha a sua cara, calma, ele não investiu, Eu tô um não. pouco chocado. Eu sei, não, a história, mas eu vou sintetizar, porque realmente a história é longa. Foi 1 ano de convivência, mais ou menos. E aí me apresentaram ele, falaram, olha, esse juiz é um ótimo investidor. Aí, óbvio que eu fui dar um Google, óbvio que eu fui no... esqueci o nome do site agora. Jus Brasil. Jus Brasil. Pra ver se tinha- Fui na Jus Brasil puxar pra a ver se tinha capivara ali. processo. Puxei a capivara dele, pedi pro amigo policial também puxar. Passei o nome bonitinho, tava tudo certo. Isso daí, gente, empresa, pra quem não sabe, é o que a gente chama de due diligence. Então, basicamente, você vai colocar um sócio novo na sua empresa, Tem que você vai fazer um pesquisar. negócio com alguém, você dá uma pesquisada, coloca o jurídico pra ir atrás, financeiro pra bater número e tal. Você fez tudo isso, você fez a lição de Fiz, casa. eu era bem nova, assim. Eu falei, não, vou fazer no mínimo isso, porque senão não tem como começar daqui. Eu tive essa noção. Beleza, só que ele mudava o nome pra mim, entendeu? Então, até então, passou no crivo ali, tava tudo bem. Eu falei, uma pessoa idônea, tá tudo ótimo. Ok. Nisso, fomos conversando sobre investimento. Investimento, no fim, foi bom, porque ele não investiu na empresa. No fim, a gente ficou enrolando e não precisou. E aí, ele não virou sócio também, não investiu, não virou sócio, não faz sentido. Mas foi morar comigo, como amigo. E a minha amiga, inclusive, várias amigas minhas já conheceram ele, inclusive essa amiga que tá aqui. E ele conviveu com os meus amigos, porque ele começou Gente, que loucura isso. a alugar um quarto na minha casa. Só que eu devia ter desconfiado. Como que um juiz ia morar comigo? Qual o sentido disso? Tipo assim, se o cara tem dinheiro. Ok. Nisso foi... Mas era um juiz de fato? Não sabemos. Até então era. Cresci achando que fosse. Vivi. Chega um belo dia, um talão de cheque. Eu comecei a gritar. Eu falei, gente, alguém pediu um talão de cheque no meu nome? Não. Tudo bem. Fui pra Indonésia, Tailândia, Nova Zelândia. No que eu volto, dá 10 dias, meu telefone toca.
Do nada, 8 da manhã. A minha tia. Oi, Gabi, tudo bem? Minha tia cuidava das minhas contas na época. Você passou algum cheque de 10 mil reais? Falei, não, eu nem tenho talão. Ai, não, eu tenho talão sim aqui em casa. Mas não, eu não passei. Eu nunca passei na vida, eu não ia passar agora. Ela, tá, eu vou assustar. Nisso deu 2 minutos, juro. Tem coisa que, assim, eu falo que é espiritualidade, não tem como dizer, assim, as coisas foram entregues pra mim. Desliguei o telefone, cometi, meu telefone toca. Alô? Oi, fulano? Chamando pelo nome do cara. Falei, oi, pode falar. Oi, o cheque que você passou não tá compensando. Cara... Mas no seu telefone? No meu telefone. Ele ainda botou o meu celular atrás do cheque. Ainda botou o seu celular. Burro. Foi burro. Sim. Desliguei, fui até ele no quarto dele, bati, falei, tudo bem, vem aqui. Cadê meu talão de cheque? Ele foi na hora pra cama se esconder, começou a chorar. Sim, aí começou uma confusão. Quando eu cheguei na delegacia, falei o nome dele pro delegado, o delegado olhou, começou a rir. Falou, pera, deixa eu mudar. Mudou pro O, mudou pro E no final, mudou pro I e achou. 43 crimes. Ele tinha passado 530 mil reais nos meus cheques. E essa pessoa morando com você? Morando comigo. Essa é a história. Como é que você resolveu essa situação e o que você aprendeu com isso? Como eu resolvi através da polícia, né? Ele ficou procurado por mais alguns anos, ele continuou cometendo mais crimes, mas depois ele foi preso. Mas imediatamente, obviamente, ele saiu da sua casa. Em relação ao banco? Não, ele saiu da sua casa imediatamente. Não, óbvio. imediatamente. A gente fez uma cama de gato, né? Eu sou filha de advogado, então eu já liguei pro meu pai e falei, o problema aqui é maior do que eu posso resolver. Eu, como uma mulher, uma menina, e na época eu tinha, sei lá, 21 anos, quando isso aconteceu. Me ajuda. Eu tava me sentindo muito indefesa em relação a tudo, né? Emocional abalado. Falei, eu preciso de você. Ele veio como meu advogado. Nisso, eu morava com o meu outro sócio. Quer dizer, com o meu único sócio. Então, quando isso aconteceu, eu chamei o Dani e falei, Dani, desce, temos um problema. A gente sentou na mesa. Nisso, a pessoa saiu, o criminoso saiu de casa. No que ele saiu, meu pai chegou. E ficou eu, meu pai e o Dani na mesa. Meu pai levou tudo que o delegado tinha passado impresso. Aí eu pedi pra ele voltar, eu fingi, assim, que eu não tava bem. Usei meu lado atriz, tá vendo? Como bom, vários skins. Aí eu falei, eu tô com medo de ficar sozinha, vem aqui. No que ele chegou em casa, ele já queria sair, assim. E meu pai falou, fulano, senta. No que sentou, meu pai falou, você cometeu esse crime, a gente vai te levar pra cá dentro. Uma loucura. Resolvi sustando os cheques. Cheguei a perder, sim, porque no fim ele chegou a desviar uns 40, 50 mil. Não foi 530. Ainda bem, né? Mas eu fui protestada, né? Porque daí até então, como você prova que não foi você? Nome, aí aquele rolo todo. Aí eu tive que pagar pra algumas empresas. Perdi um dinheiro, entendeu? Mas você paga pela sua liberdade, pela sua tranquilidade também, né? Porque tem empresa que eu conversava, eu falava, olha, eu sofri um golpe. E ele chegou a escrever nos canhotos o que ele comprou. 300 mil reais em cavalo, 40 mil em pedra, 15 mil em tinta, tava tudo escrito. Cavalos, 300 mil. Eu cheguei aí no Aras dele, eu andei nos cavalos. Gente, que loucura isso. Muito doido. Que loucura. A história é uma loucura. Primeira vez que eu conto inteiro, assim. O que você aprendeu com isso, Gabi? Que por mais que você tenha... Eu fui olhar agora, tá? O que eu aprendi com isso, fui olhar pra dentro. Eu acho que depois desse episódio, eu continuo confiando nas pessoas, mas eu tenho mais formas de pesquisar sobre elas. Eu dou mais tempo. Antes eu era muito emocionada, talvez por ser nova, então hoje eu aprendi a ser menos emocionada. As pessoas olham pra mim em um churrasco e falam, vamos abrir uma empresa agora? Eu olho e falo, claro, vamos conversando. Então vamos amadurecer, eu começo a ver a pessoa no trabalho, legal. Deixa eu pesquisar. Pai, vamos puxar capivara. E assim vai. Então, ver se a pessoa é a pessoa mesmo que tá falando que é em todos os sentidos. Às vezes a pessoa não é uma estelionatária, mas a pessoa tá exagerando, tá falando um pouco mais do que de fato é sobre si próprio para se promover, para às vezes, né, chega perto de você uma super empresária, fala, nossa, deixa eu me valorizar aqui para ela achar também que eu sou bom, ela pode me oferecer alguma coisa. Então é ficar mais esperto, basicamente, né? Eu aprendi a desconfiar de mim. Porque eu confio em tudo. Então eu preciso desconfiar se eu tô confiada. Sabe? Se eu tô confiando muito em algo, eu tenho que olhar e ter certeza mesmo. Porque às vezes é isso, você se engana. Você pode parecer ter certeza e você ainda assim se engana. Então a gente tem que confiar desconfiando e tá sempre ali, né? Com o pezinho atrás. Nossa, olha para essas palavras de Gabi Lopes e assim a gente encerra o nosso No Lucro. Gabi, obrigado, Obrigada, delícia. Fê. Delícia mesmo falar com você. Obrigada, viu? Aqui você é sempre muito bem-vinda, a casa é sua, as portas estão sempre abertas, parabéns. Obrigada. Continua abrindo CNPJs, continua confiando, desconfiando das pessoas, aprendendo muito. E é isso, gente. Para você que acompanhou até agora, obrigado, um beijo para você. E segue acompanhando a gente nas redes sociais, porque você sabe que com a gente você sempre tá no lucro. Valeu, beijos.